Eclesiastes 1:1 diz assim, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Dá uma paradinha aqui, gente. A palavra pregador aqui utilizada é a palavra hebraica kohelet. Kohelet. Pastor, e o que seria kohelet? Se você procurar uma definição rápida, você vai ver que é pregador. Mas na sua concepção, na sua origem etimológica, a melhor definição hebraica que a gente pode encontrar para essa descrição, que vai descrever essa palavra, kohelet, seria convocador, ajuntador, aquele que reúne. Então, por que isso é importante? Porque quando Salomão vai escrever Eclesiastes, a intuição dele, o objetivo dele é reunir o seu povo, é agregar o seu povo diante de uma verdade. Semana passada a gente falou aqui qual é o tema central de Eclesiastes. Tema ao Senhor diante da possibilidade, diante da realidade do juízo. Então ele está reunindo o seu povo porque ele quer comunicar ao seu povo esta condição. Amém? O termo kohelet, ele é escrito 7 vezes em Eclesiastes. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, versículo 12, capítulo 7, 27, capítulo 12, 8, capítulo 10 e 12. E quem era esse kohelet, pastor? Quem foi esse cara que reuniu o povo para que o povo ouvisse a instrução do seu livro, da sua obra-prima? Embora ele mesmo não cite diretamente o seu nome, a gente pode concluir que o livro foi escrito por Salomão. Por que Salomão? Porque ele inicia o texto dizendo: eu sou kohelet, filho de Davi, e reinei em Jerusalém. Ora, Salomão foi o único filho imediato de Davi que reinou em Jerusalém. Então não resta dúvida que nós estamos falando de Salomão. Amém? Vocês já ouviram falar de Salomão? Salomão era aquele cara meio danadinho, não é? Gostava de uma luxúria, de um dinheiro, de uns prazeres. Pois é. O que é importante para a gente entender? Qual é a idade que Salomão escreve Eclesiastes? Eu queria que você, bem rapidinho na Bíblia aí. É rapidinho, não é? Vixe, que desânimo. Você é rapidinho abrindo os livros aí, não é? Então faz um tour comigo aí. Mas tem que ser rapidinho, irmão. Não pode pedir ajuda pro obreiro. Não tinha esse negócio? 1 Reis capítulo 11. Tem que ser rápido, hein? Olha lá. Diz assim, versículo 3 e 4. Ele teve 700 esposas. Ele quem, pastor? Salomão. Se você ler antes, você vai falar isso, né? Ele teve 700 esposas, 300 concubinas. Suas mulheres o levaram a afastar o seu coração do caminho de Deus. Já imaginou, irmão? Ter 700 mulheres? Já imaginou, irmã, casar com 700 homens? Um só você já não aguenta, né? Imagina 700. Pois é. Então ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir os seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai. Olhem para mim. Então, o livro de Eclesiastes, ele pode ser melhor encaixado nesse período de vida. No período em que Salomão
teve o seu amor pelo Senhor roubado pela prática de idolatria, roubada pela ultrajante violação do princípio de casamento monogâmico. Ou seja, Salomão ele começou a se relacionar com tantas pessoas, com mulheres de tantas regiões e religiões, que ele começou a se tornar idólatra. E a gente vai perceber que Eclesiastes, ele vai se encaixar bem nesse período. No período em que Salomão já era um homem idoso, e ele estava concluindo o que é que o ser humano pode ter melhor na sua vida, que é justamente amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra da expressão temor a Deus, que significa amar reverentemente? Amém? Eclesiastes 12, vamos lá, já vai para frente agora. Eclesiastes 12, 1, 6, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis, se aproximem os dias da sua velhice, e dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Antes que a luz do sol e a lua das estrelas percam o brilho dos olhos, pense que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Quando os guardas da minha casa caminharem trêmulos, os homens fortes andarem encurvados, quando cessar o trabalho diário dos moedores, e já serem poucos, e os que olharem pelas janelas enxergarem apenas a sombra e as figuras turvas, quando as portas da rua fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito, despertar do seu simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções parecerem fraco e distante, quando temeres a altura, aterrorizares com os perigos das ruas, quando fluir a amendoeira, quando o gafanhoto transformar um grande peso, perderes o gosto por quase tudo, então é tempo do ser humano se recolher à sua morada eterna, e os pranteadores caminharão pelas ruas chorando a tua partida. Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão da prata, que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. Olhem para mim, que poético isso, né? Porque ele começa a dizer: olha, daqui a pouco você não vai estar mais ouvindo direito a música. A gente começa a ficar velho e começa a ficar surdo. Não é verdade isso aí? Estou falando com vocês, gente. Os mais velhos. O quê? Você começa a perder o gosto pelas coisas, né? Ele está dizendo aqui: não, você quer ficar em casa. Você era jovem, não gostava de sair bastante? Você começa a ficar velho e você fala: vamos fazer um programa bom hoje? Vamos ficar em casa deitado no sofá? Não é assim? Então ele começa a dizer: olha, esse é o ser humano. Isso aqui é poético. Você começa a ficar trêmulo, cansado. Até o paladar se começa a perder. E ele está dizendo: olha, isso aqui é inerente à condição humana, mas lembra do Senhor na sua mocidade. Não, ele não está dizendo que um idoso não tem que se lembrar do Senhor. Ele está querendo dizer que ele tem que amar ao Senhor, não apenas nesse período sombrio da vida, que a pessoa se aproxima da morte. Porque quando a pessoa se aproxima da morte, todo mundo quer se aproximar de Deus ou alguma coisa que garanta a incerteza do primeiro dia depois da morte. Eu conversava uma vez com um professor na faculdade que era ateu, e um outro que estava do meu lado falou assim: mas se você estiver na beira de um hospital, na beira de um leito, aliás, um leito de hospital, prestes a morrer, você não vai orar e pedir a Deus para que salve a sua alma? Ele falou: sim, mas aí eu vou orar por qualquer outra coisa também, por Alá, por Buda, por qualquer coisa que digamos que acalme o medo que eu tenho da incerteza da morte. Pois é isso que Salomão está dizendo. Você não vai buscar a Deus apenas por causa dos perigos da vida, por causa da morte.
mas você vai se lembrar dele durante toda a sua vida. Então, repare que Eclesiastes, ele tem um traço, ele tem uma assinatura, ele tem, digamos que, uma marca autobiográfica, onde Salomão está deixando bem claro: eu sou um idoso falando isso aqui. Então essa é a marca. É uma pessoa já experimentada da vida, que está comunicando alguma coisa a nós. Isso é muito importante para nós, queridos, principalmente para os mais jovens, porque ouvir um conselho de alguém prático, que é experimentado, tem um outro peso. Se você pegar um jovem de 19 anos, ele pode até namorar, tá noivo e até casado, mas parece que ele não tem a mesma propriedade para falar de casamento, por exemplo, do que uma pessoa que já tem tipo 30, 40 anos de casado. Não é verdade? Salomão, ele vai falar de coisas, irmão, do qual ele experimentou. Por isso, sem dúvida nenhuma, esse é um livro que ele tem muito a nos passar. Ele não vai falar assim: ó, para com esse negócio aí para com esse negócio de ficar buscando prazer, desejo. Mas quem é que está falando? É um cara que nunca experimentou o prazer e o desejo. Nunca experimentou o materialismo. Não. Ele vai falar a respeito do prazer, mas ele experimentou todas as possibilidades do prazer. Então isso é importante para nós. Amém, queridos? Amém. Então vamos lá. O livro foi escrito por Salomão. Ele se intitula o Cohelete, aquele que vai agregar o povo para ouvir os seus ensinos. Era um homem experimentado, era um homem vivido. O livro tem o seu traço de alguém idoso que está escrevendo. E é interessante porque a Bíblia vai dizer lá em Samuel que quando Salomão nasceu, Davi deu o nome a ele de Salomão. Mas o profeta Natã, quando vai o abençoar, o consagrar, ele muda o nome de Salomão para Gedidias, que significava amado do Senhor. E além de 2 Samuel 12, 24, 25, há uma parte, esse versículo, quando Natã chama Salomão de Gedidias, há uma referência a Cristo. E é um texto profético, por quê? Porque Deus vai mostrar o seu amor a Salomão na mesma comparação que ele demonstraria o seu amor pelo filho. Então Salomão, ele tinha uma compreensão. Qual era a compreensão? Que ele era amado por Deus. E se ele era amado por Deus, Deus não o puniria pelos seus pecados. Pelo contrário, a providência divina, ela prometeu misericórdia para Salomão. Porque quando você lê lá que Salomão teve 1000 mulheres, que Salomão se entregou à idolatria, você fala: então Deus se esqueceu dele. Não, quer ver? Volta lá em 2 Samuel capítulo 7. Olha o que a providência reservou para esse homem que era amado. Capítulo 7, versículo 13. Já que vocês são rápidos aí para abrir, vamos lá. Diz assim, versículo 13: será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, eu firmarei o seu trono para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Mesmo no tempo que tiver de padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo punirei e o açoitarei com castigos humanos, aplicado por intermédio dos homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do caminho. A sua casa, a sua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o seu trono que estabelecerá será por toda a eternidade. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa profecia, com todo o esplendor da sua revelação. Então Natã chega até Salomão e diz assim, até Davi, e diz: Davi, você está querendo construir o templo, só que Deus não vai deixar você construir o templo.
Ele tem uma revelação para você. E aí Deus começa a revelar para Davi que quem construiria o templo seria o seu filho. E aí ele faz uma promessa ao seu filho. E aí quando essa promessa começa a ser contada, você vai lendo a parte final aqui, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e você fala, pastor, não é possível que ele esteja falando de Salomão. Porque ele está usando aqui definições que o trono estará firme para sempre, e que essa casa estará estabelecida por toda a eternidade, e que ele será punido pelos homens. Parece que isso está falando sobre Jesus. E é exatamente isso. Quando Deus derrama a sua misericórdia sobre um homem pecador, Deus está dizendo assim, você é Gedidias, você é amado por mim. E Deus já começava a apontar que o seu Filho amado, Jesus Cristo, seria esse agente que derramaria, que ministraria misericórdia para todos os homens e todos os tempos, e Salomão era um desses homens. Então repara, quando Salomão ele vai publicar o Eclesiastes, irmão, Salomão não era tipo aquele autor, que estava lá na Livraria Cultura, lá no Conjunto Nacional, na Paulista, e ele ia lá publicar o seu livro, dar autógrafo, porque o nome dele está ali, porque ele quer ganhar dinheiro, fazer fortuna. Não. Quando Salomão vai ministrar Eclesiastes, ele vai ministrar Eclesiastes com essa realidade. Eu sou um amado do Senhor, eu pequei muito, eu me perdi muito, mas eu estou chegando à conclusão que Ele é misericordioso, a ponto de enviar o seu Filho para morrer pelos homens, embora ele não tivesse essa noção clara, é óbvio. Mas eu quero comunicar a vocês aqui, amem o Senhor, temam o Senhor, criança, jovem, adolescente, porque é a melhor coisa que nós podemos, é o princípio da sabedoria. Amém, queridos? Isso é maravilhoso ou não é? Pois é. Então, esse é o quadro. Esse é o quadro. E é interessante porque Salomão, querido, ele acabou sofrendo na pele os efeitos do pecado. Em 1 Reis 11:9, a Bíblia vai dizer que Deus se indignou com o seu pecado. Em 1 Reis 11:14 ao 23, a Bíblia vai dizer que Deus levantou inimigos para corrigi-lo mediante a aflição. Então a gente pode concluir que parece ser um livro que testemunha o resultado dessa divina evidência de amor que Deus deixou em sua vida. Um cara que foi punido durante a aflição, que sofreu as consequências por se entregar ao pecado, à imoralidade, ao paganismo, mas que descobriu que o significado da vida é temer ao Senhor. Eclesiastes é um livro que tem um ar de arrependimento. Eclesiastes é um livro que tem um ar de humildade, de reconhecimento. E é por isso que o nosso título do sermão hoje é De Profundis. O que é De Profundis? De Profundis é uma terminologia em latim que significa buscar profundidade. E é bíblico. Onde está isso, pastor? Em Salmo capítulo 100. Abra a Bíblia em Salmo capítulo 100. Diga esta palavra comigo, queridos. Diga profundidade. Amém? Vamos lá, Salmo 131. Das profundezas clamo a ti, ó Eterno. Pare aqui, querido. Pare aqui. Das profundezas clamo a ti, ó Eterno. Se a gente fala que Eclesiastes é um livro que fala de arrependimento, de humildade, o que é o arrependimento? Irmão, o arrependimento não é uma desculpa
rasa, superficial. Arrependimento é uma reflexão profunda que alguém teve em determinado momento. E essa reflexão ela só foi possível porque ela estava, digamos que, influenciada por um estado de dano, de perda, de sofrimento. Você não se arrepende por coisa que você fez, entre aspas, certo. Eu tomei uma atitude aqui que foi supimpa, certinha. Você não se arrepende dela, não é verdade? Mas você se arrepende por decisões que você tomou errada, não é verdade? Eu lembro que quando eu tinha acabado de casar com a Juliana, eu cheguei nela e falei assim: Juliana, eu comprei um carro. A gente estava precisando de um carro. Falou: que benção, qual carro? Eu falei: comprei um Maré 2.4, 20 válvula. Vem cá pra você ver. Quando ela viu o carro, falou: não, mas é grande, né? Porque ele era tipo aquele que carrega caixão, sabe? Mas precisa disso tudo aí? Tinha um marcoitinho? Eu falei: não, isso aqui é bom que dá para levar o cachorro ali, filho, todo mundo dentro ali. Até hoje eu me arrependo desse carro, irmãos. Já tem o quê? Quase 15 anos que eu comprei o carro. Esses dias eu ainda estava resolvendo o problema do carro, você acredita? Graças a Deus eu consegui enterrar ele. Agora está morto mesmo. Você se arrepende, sofreu demais. Alguém já teve maré aí? Só quem teve maré sabe o que é sofrer com um carro, irmão. Só que tem coisa muito mais séria na vida do que comprar um carro, né? Tem coisas relacionadas a sentimento, coração, casamento, família. E arrependimento, querido, é quando a gente chega à conclusão que a gente errou feio. Repare que o texto está dizendo assim, das profundezas eu clamo a ti, ó Eterno. Sabe, querido, são naqueles momentos de profundidade, são naqueles momentos graves, de aflições, de complexidade. São nesses momentos que, ao refletir sobre a vida, arrependimento, reflexão, humildade começam a fluir em nossos corações. E nesses momentos nós podemos nos reencontrar com o Pai, com Deus e principalmente com si mesmo. Quantas são as pessoas que durante um período de reflexão, de pensar sobre a vida, se reencontraram? De profundis é isso. É nós sermos tomados por um sentimento de arrependimento, um pensamento de reflexão, muito pelo período que nós estamos passando, que pode ser um período de aflição, e aquilo gerar em nós uma transformação radical. E quando você estiver estudando Eclesiastes com a gente aqui, lá na 7ª, 8ª semana, você vai ver que é exatamente isso. Salomão, ele foi um filósofo hebreu, e ele está nos convidando para isso. É claro que em muitos momentos Eclesiastes vai falar de felicidade, mas é uma felicidade pensante, profunda. É uma felicidade que não retrocede mediante as questões difíceis. Sabe por quê? Porque é muito comum para alguém que frequenta um ambiente religioso chegar diante de Deus e pedir a Deus para mudar as coisas, porque está muito difícil. Só que pode ser, querido, que esse muito difícil, essa aflição, ela pode revelar, na verdade, providência divina. Ou seja, Deus querendo que passemos por isso, para que com profundidade algo seja mudado em nós. Eu falei uma frase aqui quarta-feira retrasada, no culto de intercessão, e eu disse assim, ao invés de desejar, ao invés de estar preocupado para sair rápido da provação,
da luta, esteja mais preocupado com aquilo que você está aprendendo durante esse período. Amém, queridos? Porque às vezes a gente fica doido para sair da tribulação. Não é só você não, todo mundo. Você quer sair logo. Mas aquilo pode revelar profundidade. Nós aprendemos grandes lições em períodos difíceis. Aliás, é nos períodos difíceis que você aprende. Não é verdade? Dê profundo dizer isso. Das profundezas clamo a ti. Ou seja, é um período difícil, é um período profundo, obscuro, mas alguém está clamando, alguém está com o coração em arrependimento, alguém está dizendo: eu estou aprendendo, eu estou me edificando. Amém, queridos? Então, este filósofo hebreu, que está nos convidando para pensar, ele nos diz algo relacionado à profundidade. Por quê, queridos? Olhem para mim. Você não precisa ser nenhum filósofo, você não precisa ser nenhum psicólogo para perceber que a felicidade no mundo, ela tem sido cada vez mais uma experiência rasa e superficial. Alguém concorda comigo nisso? Não, pastor, eu discordo. As pessoas estão cada vez mais profundas em suas relações. Você sabe o que eu trabalho como Uber nas madrugadas para levantar uma grana? Amém, irmãos? Porque também não dá, né, gente? Você tem que sempre levantar uma grana extra. Por que eles não fazem Uber também, gente? Faz, é legal. E eu peguei o carro esses dias da madrugada, estava dirigindo lá, e aí entrou duas mulheres, na minha idade assim, deve ter uns 30 e poucos anos, na minha idade, na idade da Ju assim, na idade do Edivan. E elas foram conversando, né? O rádio estava desligado, eu estava com dor de cabeça. Aí eu percebi que elas começaram a falar bem baixinho assim. Aí eu aumentei o rádio para elas ficarem mais livres lá e falarem mais alto. E obviamente eu poder ouvir também o que elas estavam falando, né, irmãos? Que curiosidade, né? Uma delas estava se relacionando com um homem casado. E ela estava naquela aflição, sabe? Ah, eu não devia, tal. E eu peguei elas lá em Moema, tal. E ela estava meio brava porque o namorado dela levou ela no Outback. Ela disse que era um restaurante muito ruim. E ela queria ter ido num restaurante bom lá da Zona Sul, né? Primeira conclusão que eu cheguei, né? Para mim o bom é o Outback. Mas disse que era muito ruim e tal. E aí começou e eu só aqui ouvindo, né? Olhando para frente, mas ouvindo lá atrás. O que elas estavam falando ali, irmãos, reflete a realidade de quase todo mundo nessa idade, entre 30 e 40 anos. São pessoas que casaram e separaram. São pessoas que se relacionaram com várias pessoas. E elas foram falando, e aí a outra começou a contar da vida, e foi batendo uma depressão tão grande em mim. E eu falei, nossa. E ela falou, não, eu só queria ter um filho e tal. Mas como é que eu vou ter um filho? Porque aquele outro não dá, ele não leva a sério. Ele eu quero só para um compromisso sério. Porque esse outro que eu estou ficando agora, não, esse é só para aventura mesmo. Quando eu estiver em aventura, é com ele. Ou seja, ela queria um para ter um filho, o outro para aventura. E a conversa foi ganhando um nível tão deprimente. E aí quando eu cheguei no lugar lá, era lá na Guarapiranga, né? É interessante porque o pessoal fica falando assim, fora Bolsonaro, mas a maioria dessas pessoas que falam fora Bolsonaro também saem para poder fazer festa à noite. Eu e o Pedro Douglas vê muito isso. E aí cheguei lá no lugar, lá completamente lotado, devia ter umas 3.000 pessoas lá, irmãos. A festa de rico mesmo. A pessoa completamente infeliz está indo para um ambiente que no final daquilo tudo não vai ter a capacidade nenhuma de promover felicidade. Ela pode beber, usar uma droga, vai ter uma reação psíquica ali, química cerebral, que vai dar alguma distração por um momento, mas o pós é muito traumático. Irmãos, olha para o mundo.
Hoje em dia, a experiência chamada felicidade, ela é cada vez mais superficial possível. Sexualidade, que é uma dádiva dada por Deus para que o homem pudesse celebrar de forma aliançada, é cada vez mais vulgarizada. Faça sexo com quem você nem conhece. E aí você não quer que essa geração que trata a sexualidade de forma tão vulgarizada não sofra os efeitos psicossomáticos dessas atitudes? Claro! Claro que isso vai acontecer. Repare que na relação de trabalho, como isso é cada vez mais superficial. Trabalho sempre esteve ligado a uma condição, um dom que o homem teve para desenvolver durante toda a sua vida. Não, hoje a gente trabalha só por dinheiro. Tudo está assim. Tudo é regimentado pelo consumismo, pela volúpia, sabe? Pelas coisas efêmeras. As pessoas não conseguem se prender mais nada. Não conseguem. As pessoas não têm, digamos que, sentimentalismo com o lugar que elas são. Eu vejo alguns jovenzinhos aqui ficam ambicionando: quero ir para Nova York, quero ir para Nova York, Guarulhos é uma praga, Guarulhos é uma desgraça. Eu fico olhando assim e falo: meu, não é possível, esse cara deve morar em Bagdá. Só pode. Ele deve morar em Bagdá, na Síria, para odiar tanto Guarulhos assim. Guarulhos é uma cidade maravilhosa. Tem tanta coisa em Guarulhos. Tem o aeroporto. Tem a Praça dos Mamonas Assassinas. Tem o Lago dos Patos. Bosque Maia, ó. Coisa linda, irmão. O que mais tem em Guarulhos? Shopping. Do lado de casa. Não é? Estou falando isso para vocês por quê? Porque lá em Ribeirão, quem é de Ribeirão geralmente acha que mora na Califórnia. Porque fala de Ribeirão assim, de um jeito que você fala: nossa, aquele lugar assim. E quando eu namorava a Juliana, eu falava: nossa, tem que conhecer Ribeirão, meu. Ribeirão, minha Califórnia brasileira, não sei o que tem. E tem o Pinguim. Eu falava do Pinguim, eu nunca nem fui no Pinguim. E tem o Pinguim em Ribeirão. E tem nossa, meu Ribeirão. E ela imaginava assim, ela idealizava assim, tipo, vou chegar num lugar assim, vou ver aqueles prédios, sabe, de 400 metros, espelhado e tal. Aí quando eu estava entrando em Ribeirão assim, como canta o Leonardo, né? Vi de longe a doce Ribeirão, todo iluminado feito céu e o chão, né? E eu fui chegando e falei: lá está Ribeirão, Juliana. E Ribeirão é muita terra, né, vermelho? Ela falou: essa é a Ribeirão? É bonita, né? Ah lá. Por que eu defendia valor sentimental, apreço? As pessoas não estão tendo isso mais hoje, irmão. Sabe aquele negócio? Eu sou lá da minha terra. Tem gente que é Ribeirão, tem gente que é Minas, não é, seu, mano? Você fala da cidade de Minas como se fosse o lugar mais, não é? As pessoas não se apegam à cidade, a pessoas, a relações. Pelo contrário, elas estão apegadas cada vez mais consigo mesmo. Por quê? Porque a experiência do homem hoje tem sido cada vez mais superficial. E nós, a Igreja do Senhor, temos que lutar com isso, irmãos. Nós vemos casamentos com relações superficiais, igrejas com relações superficiais. E Salomão, no seu livro, ele quer chamar atenção para algo. A experiência de felicidade promovida por Deus, ela é profunda. Ela é uma relação de intensidade. Ela não pode ser superficial. Amém, queridos? Então, quando a gente vai ler Eclesiastes, nós precisamos rejeitar aquela ideia de aceitar as passagens que são, entre aspas, edificantes. A gente aceita e a gente passa por cima daquilo que é difícil. Por quê? Porque são justamente essas passagens difíceis de Eclesiastes que vão nos dar a condição de alcançar profundidade
ao relacionar aquilo com a nossa vida. Ora, Deus concede ao sábio o dom de observar. Isso é bíblico. Então, ao observar, pensar, refletir, Salomão foi alcançando o quê? Profundidade. Irmãos, vamos falar um pouco das coisas difíceis da vida? Vamos falar. Vamos falar da dureza de ter que trabalhar, da dificuldade de estar preso num relacionamento que parece que não está te levando a lugar nenhum. Não vamos ser uma igreja só que chega aqui não e dá uma mensagem: ó, o Senhor é teu pastor e nada te faltará, amém, Deus vai te abençoar e vai embora para casa. Não, vamos ter um pouco mais de profundidade, chegar aqui, olhar a nossa vida, trabalhar com questões complexas relacionadas à sexualidade, homossexualidade, relacionados ao prazer, relacionados ao tempo, à depressão, relacionados ao medo, aquelas coisas complexas que nós enfrentamos na nossa vida. E ao observar e ao refletir sobre isso, nós vamos alcançando profundidade. E assim como Salomão teve resultado, eu espero ter isso também. Porque a sua profundidade, ela se tornou uma profundidade otimista, onde ele encontrou alegria. Alegria que resiste mesmo quando a força se acaba. Se a gente pode chegar a uma outra conclusão, essa é a conclusão. Que Eclesiastes é um livro que fala sobre alegria. Ele encontra alegria no Senhor por, através de observação profunda, chegar à conclusão que tudo que estava acontecendo com ele é porque Deus o amava. Dia de dias, ele era amado por Deus. Isso encheu de alegria. Então nós podemos concluir, irmãos, que Eclesiastes é um livro bem pensado. Que é improvável que Salomão não tivesse algum esboço preparado, algo em mente. Pelo contrário, ele próprio indica, lá no capítulo 12, versículo 9, que ele analisou e colecionou vários provérbios para fazer a sua obra. Então Eclesiastes, sabe, eu pensava muito isso antes. Eu quando li Eclesiastes, eu achava que era um livro que era uma desordem, que dava um monte de conselho que não levava para lugar nenhum. Então se você tinha conselho que falava de tempo, você tinha conselho que falava de vaidade. Não, Eclesiastes não é essa bagunça, essa confusão, essa mixórdia. Na verdade, ele é um livro bem elaborado. Não é um livro de conselhos desconexos, mas há um objetivo, um contexto, um plano claro nesse livro. Amém? Nossa experiência com a vida não pode ser uma experiência superficial. Eclesiastes vai nos ajudar a pensar, a refletir, a se arrepender e chegar a conclusões como Salomão. Ame o Senhor. Sinta-se amado por Ele. Há um plano de redenção, isso é juízo. Há um plano de eternidade. Amém? Eu quero que você reflita, irmão. Se alguma área da sua vida não tem sido marcado pela superficialidade. Nós vivemos uma geração superficial, que ama as coisas ao invés das pessoas, que se dedica por aquilo que não tem sentido. Quantos são os pais que não se dedicam pelos filhos na mesma medida que se dedicam pelos seus patrões? Nós vivemos uma geração desapegada pelo sentimental. Ela não tem mais paixão pela cidade que mora. Ela não tem paixão pelo simples. E Salomão, depois de ter descoberto todas as coisas, ele disse: experimentei todo o prazer, mas o verdadeiro prazer vem do Senhor. Quando nós falamos de experiência profunda, nós estamos falando de experimentar algo em nossa vida da qual Deus está naquilo, da qual a verdadeira essência está naquilo. Eu quero que você pense sobre isso em nome de Jesus.
ter uma vida com profundidade, ter uma vida que faça sentido, se libertar da doença do século 21, superficialidade. Amém?